Saudações, 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 meus caros. Beleza? Como é que vocês estão? Bom, a gente chega na teoria do conhecimento nos dias de hoje. Mas para compreender um pouco melhor essa teoria do conhecimento nos dias de hoje, é de fundamental importância que a gente pense de uma forma um pouquinho mais ampla. Então, eu os convido para trilharem esse caminho comigo, para que a gente seja capaz de entender de uma forma ampla e bem tranquila o que seria essa teoria do conhecimento hoje, ou a teoria do conhecimento na contemporaneidade. Primeiro, a gente precisa pensar que, quer queira, quer não, a capacidade de raciocinar, a capacidade de refletir, a capacidade de pensar passado, presente, futuro é uma capacidade até agora atribuída exclusivamente a nós, seres humanos. Nenhuma outra espécie tem o privilégio que nós temos, que é a capacidade de refletir, de produzir conhecimento como nós produzimos. Logo, desde a antiguidade clássica, nós temos referências nas obras de pensadores como Sócrates, e aí o que se conhece da obra de Sócrates, que foi oral, que foi transmitida através da fala, chega para a gente através das obras escritas de Platão, da obra do próprio Platão, essa sim escrita, e da obra de Aristóteles, esses três pensadores da antiguidade clássica. Esses homens, eles já se debruçavam sobre como nós, seres humanos, produzimos conhecimento. Essa busca por entender como os seres humanos produzem conhecimento já era um incômodo comum àqueles sujeitos. Então, a gente avança no tempo, avança na trajetória histórica do conhecimento filosófico e nós vamos nos deparar com a filosofia medieval, que também vai toda ela tentar compreender como os seres humanos constroem conhecimento e como esse conhecimento humano se relaciona com o conhecimento do divino, com uma relação com Deus. Não à toa, vocês estudaram na filosofia medieval, na teoria do conhecimento na Idade Média, que um dos nortes que guiaram esses pensadores foi exatamente tentar conciliar razão e fé. Tratar a razão e a fé como complementares e não como opostos. Então, na medida que a gente vai avançando, percebam, o conhecimento ele é uma força constante para a própria evolução humana, para o próprio desenvolvimento da espécie humana. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na aula passada, e que vocês pensam em racionalismo e empirismo, e todas as discussões que essas duas correntes filosóficas fizeram, tanto o racionalismo defendendo que todo conhecimento se origina exclusivamente da razão, da nossa capacidade de pensar, ou as discussões levantadas pelo empirismo, que defendem que todo conhecimento é fruto das experiências. Mesmo mais tarde, quando vocês se debruçarem para estudar sobre a teoria do criticismo, que foi quem percebeu através do pensador Immanuel Kant que racionalismo e empirismo não são opostos, pelo contrário, são complementares. Eles preenchem o que falta na teoria do outro. Mas essa é uma questão para frente. Mas eu quero que vocês entendam que a forma como nós pensamos, a forma como nós conhecemos, a forma como podemos
ter segurança daquilo que sabemos é fruto de uma construção histórica e de desenvolvimento da nossa própria capacidade de pensar. Logo, quando a gente olha para tudo isso, a gente começa então, agora, na contemporaneidade, agora, nos dias atuais, a perceber algumas coisas que a gente acreditava antes e que, na medida em que fomos aprofundando, na medida em que fomos amadurecendo esse conhecimento, a gente foi percebendo que algumas coisas estavam equivocadas. Exemplo, bom, antes a gente acreditava que a gente poderia alcançar a compreensão da realidade exclusivamente observando essa realidade, ou seja, contemplando essa realidade. Na medida em que nós avançamos no desenvolvimento do conhecimento, a gente começa a perceber que essa contemplação por si só, ela não nos oferece todo o conhecimento necessário. É necessário que a gente interfira na realidade para produzir conhecimento. Ou seja, o conhecimento não se dá de forma aberta e espontânea. É preciso investigar a natureza a fundo, experimentar, realizar outras possibilidades de experimentos, para aí sim se apossar do conhecimento, tomar para si a capacidade de conhecer. E não ficar apenas observando, esperando que os fatos aconteçam de forma natural. Durante muito tempo, essa crença serviu, mas principalmente a partir da Revolução Científica e a partir de todas as invenções posteriores ao século XV, nós passamos então a refletir melhor sobre essa situação. E óbvio, é um processo. Não pense que essa mudança se deu num estalar de dedos. Não. Ela é fruto de um processo que, na medida em que nós, seres humanos, fomos avançando na construção e consolidação do conhecimento humano, nós fomos então corrigindo esses pequenos erros. Se você imaginar que o criticismo, do que eu falei há alguns minutos atrás, ele é do século XVIII. A teoria do conhecimento na contemporaneidade já superou essas teorias do século XVIII, do século XIX, entende? E nós continuamos em plena transformação. É só vocês pensarem, por exemplo, hoje nas inteligências artificiais. Há 20 ou 30 anos isso era impossível de ser pensado. Hoje é parte da do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Tá claro até aqui? Se não tiver, anota no caderno. A gente esclarece na próxima live. Bom, primeiro, segundo ponto que eu separei para a gente pensar é: o conhecimento é um processo coletivo, ou melhor, intersubjetivo, que pressupõe necessariamente a existência da linguagem e de consenso dentro de uma comunidade de pesquisadores. E aqui eu preciso que você preste muita atenção. Por quê? Pense primeiro pela seguinte situação. Você, enquanto indivíduo, não existe fora da sociedade. Você pode até não gostar do convívio social, mas você só é o que é e só pensa da forma que pensa e só age da forma que age, porque você é parte de um tecido social, você é parte de um contexto social. Se você decidir sair, a sociedade continua sendo sociedade, mas você, fora dessa sociedade, não existe. Logo, todo conhecimento ele é fruto das relações sociais e ele tem validade dentro dessas relações sociais. Daí, ele ser um conhecimento intersubjetivo. Por quê? Porque apesar de ser seu, de ser pensado por você, esse conhecimento se relaciona com outros conhecimentos de outros indivíduos
presente dentro das relações sociais. E é preciso que a linguagem que produz, que legitima esse conhecimento, seja comum a todos os sujeitos que produzem conhecimento dentro daquela mesma área. Exemplo. Vamos pensar filosofia, do jeito que a gente está conversando aqui. Imaginem o seguinte: se eu chego para alguém que nunca teve acesso a uma aula de filosofia, se eu chego para alguém que nem sabe o que é filosofia e digo, por exemplo, a própria palavra filosofia, a pessoa não saberá o que significa. No entanto, vocês que estudam filosofia já há algum tempo sabem perfeitamente o significado da palavra, que vem de amigo do saber. Filo, amigo, sofia, sabedoria. Em tradução livre seria amigo do saber ou aquele que ama a sabedoria. Se eu digo epistemologia ou teoria do conhecimento, significam a mesma coisa. Vocês sabem perfeitamente que eu estou falando sobre o processo de conhecer por parte dos seres humanos. Se eu falo em nomes como Sócrates, como Heráclito, como Aristóteles, como Platão, vocês todos sabem que eu estou falando de filósofos. Mas se eu usar essa linguagem no meio em que ninguém conhece filosofia, as pessoas não saberiam quem são ou quem foram essas pessoas. Daí a linguagem precisar dialogar com o contexto que ela está retratando. Daí existir um vocabulário próprio dentro da filosofia. Assim como existe, por exemplo, um vocabulário próprio dentro do direito. Porque se você sentar para ouvir uma conversa entre dois advogados, você vai perceber palavras que são comuns ao vocabulário do mundo jurídico. Assim como se você sentar para ouvir uma conversa entre dois médicos, você vai perceber que eles vão utilizar um vocabulário, um conjunto de palavras comuns ao universo, ao contexto da medicina. E quando é que um conhecimento produzido por um indivíduo passa a ter valor, passa a ter importância? Quando esse conhecimento ele é reconhecido por outros sujeitos dentro daquela área. Daí, por exemplo, quando você está na universidade, ou quando vocês estiverem na universidade, vocês irão escrever um TCC, que se chama Trabalho de Conclusão de Curso. E vão usar a linguagem, bem como as referências bibliográficas, bem como outras possibilidades de referências dentro daquele contexto de formação sua. E esse trabalho que você produzir vai ser avaliado por quem? Por outros profissionais dentro da sua área, para ver se esse conhecimento que você produziu tem validade ou não. Você não pode produzir um conhecimento sobre medicina e pedir que esse conhecimento seja avaliado por juristas, por um advogado, por um promotor, por um juiz. Eles não terão como julgar isso, por quê? Porque não faz parte da área de conhecimento deles. Por isso, é necessário que uma comunidade de pesquisadores, uma comunidade de pessoas que conhecem aquele conhecimento, sejam capazes de dizer: esse conhecimento dentro dessa área é válido, esse conhecimento dentro dessa outra área não é válido. Entendeu? Tá claro para você? Se não, anota. A gente vai esclarecer cada um desses pontos assim que a gente tiver a próxima live, provavelmente na próxima semana. No mais tardar, na última, porque eu vou precisar me despedir de vocês. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. Bom, o que é que a gente está vivendo aqui? O que é que a gente está assistindo ao longo da história? Uma permanente transformação.
uma permanente caminhar de um lugar, de um ponto ao outro, onde esse conhecimento ele vai não apenas aprofundando toda a sua dinâmica, como ele vai também transformando a forma como ele se apresenta para a gente. Então, se antes eu estava com as bases do conhecimento alicerçadas, ou seja, postas ali sobre um único ponto, e aquela era uma verdade absoluta, inquestionável, hoje o conhecimento evoluiu tanto que ele começa a questionar essas bases. E um dos primeiros pontos a serem questionados é: não existem verdades absolutas. Não existem verdades eternas. A geometria de Euclides foi superada. A física newtoniana, a física de Isaac Newton, que revolucionou, que é praticamente um marco inicial do pensamento científico, ela foi superada. Ela foi superada pela física de Einstein. Ela vai mais tarde ampliar suas possibilidades com a física de nome como, por exemplo, Hawking. Entende? Então, o conhecimento ele está o tempo todo se questionando, questionando suas próprias bases de referência. E é isso que é impressionante, porque a gente não para. Agora mesmo que nós estamos discutindo sobre esse conteúdo, existem milhares de pessoas espalhadas pelo mundo produzindo mais conhecimento. Conhecimentos, inclusive, que talvez estejam superando exatamente isso que a gente está discutindo aqui agora. Logo, hoje a gente sabe que não há uma única hipótese possível para explicar determinados fenômenos. Podemos ter teorias opostas, capazes de explicar cada uma a seu modo um mesmo aspecto da realidade. E aí eu os convido a voltarem um pouquinho. Lembrem do capítulo 6 do livro de vocês. Quando a gente discutiu formas de conhecimento, eu apresentei para vocês 5 formas de conhecimento aceitáveis dentro da nossa realidade. Lembram? Força a memória aí um pouquinho. Primeira forma de conhecimento, né? Senso comum, ou seja, o lugar de fala de todo mundo. Não precisa de validação, não precisa de prova. Segundo conhecimento, conhecimento mitológico. Os mitos faz uso de contextos fantasiosos com figuras sobrenaturais para explicar determinada realidade. Vocês bem sabem, porque a gente estudou isso, os mitos foram muito comuns como fundadores das civilizações. Eles explicavam as origens dessas civilizações. Logo depois nós temos o quê? A religiosidade. A religiosidade, tão presente até hoje no nosso cotidiano, ela é também uma forma de conhecimento. Mas também uma forma de conhecimento que não necessita de verificação. Ou você tem fé e acredita, ou você não tem fé e não acredita. A gente não vai precisar parar e discutir se Deus existe, se não existe, se é possível provar a existência de Deus ou se é possível provar a não existência. Quarta forma de conhecimento, conhecimento científico. O conhecimento que até o século XIX foi considerado como o mais seguro de todos, o senhor da verdade, das verdades que poderiam ser verificadas. Mas até o conhecimento científico, ele acreditou durante um tempo que ele era o detentor de toda a verdade e que haveria apenas um caminho para se chegar a essa verdade. Hoje nós sabemos que existem mais de um caminho e que por mais que trilhemos outros caminhos, diversas pessoas podem chegar a uma verdade por outros caminhos. Então, o conhecimento científico hoje nos fez perceber que a gente não está vivendo apenas um processo de acumular conhecimentos. A gente está vivendo um processo de
criar outras formas de conhecer. E aí, conhecimentos como o conhecimento mítico, como o próprio conhecimento religioso, passam a ganhar mais importância. Por quê? Porque historicamente eles nos apresentam como outras pessoas em outros tempos históricos acessaram seus próprios conhecimentos, criaram suas próprias verdades e defenderam essas verdades. E você deve estar se perguntando, Etel, mas você falou de 5 conhecimentos, mas você só nos apresentou 4. Falta um, que é o quê? O conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico que mantém exatamente um distanciamento de toda a realidade, inclusive da própria ciência. Para quê? Para ser capaz de enxergar de forma mais ampla. E enxergando de forma mais ampla, perceber detalhes ou elementos que talvez passem despercebidos para a ciência, por exemplo. E é em função desse conhecimento filosófico que a ciência ainda respeita, de certa forma, limites éticos, limites morais. Por quê? Porque a filosofia está ali marcando essas fronteiras para que a ciência não vá além da ética e da moral que norteiam a nossa forma de enxergar o mundo. Logo, os diversos conhecimentos resolvem dúvidas antigas e criam dúvidas novas, porque o conhecimento precisa ser ampliado. E aí eu convido vocês a lembrarem de um jargão, uma forma de expressão que é comum ao canal Futura. E a propaganda do Futura diz o seguinte: não são as respostas que movem o mundo. O que move o mundo são as perguntas. A filosofia é isso, perguntas. Por quê? Porque na medida em que nós perguntamos, não estamos necessariamente em busca de uma resposta. Quando perguntamos, estamos buscando outras explicações, estamos buscando outros caminhos. E esses outros caminhos nos apresentam outras possibilidades. Por isso que a gente continua em movimento. Por isso que continuamos avançando no processo de ampliar conhecimentos. Porque a gente não parou. Porque a gente continua a fazer perguntas. E enquanto fizermos perguntas, continuaremos a avançar. E talvez daqui a 100 anos, os netos de vocês ou os bisnetos de vocês estarão fazendo outras perguntas para superarem os conhecimentos que foram frutos das perguntas de vocês agora. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham compreendido toda essa discussão acerca da teoria do conhecimento nos dias atuais e do quanto elas são fundamentais para pensarmos a realidade nos dias de hoje. E se restar alguma dúvida, anota. A gente vai ter uma última live esse ano e eu vou poder esclarecer qualquer dessas dúvidas. No mais, eu os convido a responder as atividades do capítulo e dar uma relida nele. É curtinho. Se ficar dúvida, deixa aí anotado. Eu vou saná-las. No mais, eu fico por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.